Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Falamos hoje da fome em Angola, das eleições na Guiné-Bissau e do regresso dos generais na América Latina. É uma triste realidade a existência de fome em Angola. Infelizmente, no sul de Angola, particularmente no Cunene, no Namibe e no Huila, famílias inteiras de pastores que vivem à custa da pastorícia tradicional e de agricultores que vivem à custa da agricultura tradicional têm sido expulsos das suas terras para se instalarem grandes fazendas. E à falta de terras férteis e devido à seca que se está a fazer no sul de Angola, mais um efeito das alterações climáticas que ocorrem a nível do planeta, a fome está a agraçar pelo sul de Angola. Infelizmente, o governo angolano não tem tomado as medidas que se impunham num caso desses para proteger os mais frágeis, nomeadamente para impedir a expropriação das terras que podem produzir pastos e produtos agrícolas por parte dos grandes agrários rurais angolanos, não tem protegido os pobres agricultores e pastores do sul de Angola. Infelizmente, Angola está a passar por um período difícil, com, inclusivamente, uma recessão que se prevê para este ano. E não é propriamente pelo preço do petróleo, que não baixou substancialmente nos mercados internacionais. Pensava-se com o fim do governo da clique de José Eduardo Santos que a cleptocracia angolana iria acabar, mas pelos vistos não está a acabar. Pelos vistos há um abuso de poder dos mais fortes em Angola que infelizmente o governo de João Lourenço não tem conseguido impedir. É algo absolutamente escandaloso que um país tão rico como a Angola tenha gente a passar fome. É importante que a comunidade internacional, e particularmente a lusofonia, seja alertada para isso e as vozes daqueles que pretendem um mundo digno e particularmente que amam a estabilidade e a dignidade de todos os povos da lusofonia, que esses se revoltem contra a situação angolana. Não basta dizer que se acaba com a corrupção. Não basta dizer que se dá mais liberdade de opinião. É necessário pôr em prática aquilo que se diz, é necessário impedir abusos, impedir corrupção efetiva, que infelizmente continua a devorar Angola. Esperamos que haja mais alertas para além deste, haja mais alertas para que o governo de João Lourenço, que parece continuar em estado de graça e não está a ser censurado pela sua ineficácia, que comece a haver liberdade suficiente para levar a cabo a crítica, a censura que esse governo merece para a defesa do povo angolano. Mas não é só Angola que está com problemas no mundo da lusofonia. Temos falado do Brasil, temos falado de Moçambique, já falámos da Guiné-Bissau, vamos hoje falar novamente da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau prepara-se para uma segunda volta das eleições, em que serão candidatos Domingos Simões Pereira, apoiado pelo PAIGC, e Umaro Sissoko Embaló, que é um general apoiado pela generalidade da oposição ao PAIGC. Para além do problema religioso de
haver o perigo de, em Baló, poder aumentar o poder dos muçulmanos dentro da Guiné-Bissau, há um real perigo de um retrocesso civilizacional na Guiné-Bissau. O Mara Sissoko Embaló já disse que, sendo eleito presidente, instituiria a pena de morte para o tráfico de droga. Ora, essa vontade de instituir a pena de morte é algo de extremamente grave e não sei como é que a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa, se poderia relacionar com um país ou um governo que instituiu a pena de morte quando ele próprio, quando a própria CPLP só admitiu a Guiné Equatorial do ditador Obiango porque este se comprometeu a abolir a pena de morte dentro do seu país. Mas agora não se trata de abolir a pena de morte, trata-se de introduzir uma pena de morte que não estava instituída, que era proibida na Guiné-Bissau. Esperamos que a democracia na Guiné-Bissau funcione e que aqueles que defendem a pena de morte não cheguem ao poder, porque isso significaria um retrocesso civilizacional para a Guiné-Bissau, para o seu povo, que afinal de contas não merece esse retrocesso civilizacional. Finalmente, falamos da América Latina. E falamos do regresso dos generais. Isto a propósito do Uruguai. A direita venceu as eleições presidenciais recentes no Uruguai e venceu-as na sequência de um pronunciamento dos generais uruguaios que se manifestaram de uma maneira indecorosa contra aquilo que eles diziam que era a influência cubana e a influência venezuelana no Uruguai. O Uruguai funcionou sempre, desde que foi governada pela Frente Ampla Uruguaia, uma frente de esquerda, como um país democrático. Nada tem a ver com a ditadura cubana, nem com a proto-ditadura venezuelana, e isso não é mais do que um pronunciamento dos militares uruguaios a favor de uma futura ditadura de direita. É algo que já aconteceu no Brasil, que aconteceu recentemente na Bolívia, em que a direita chegou ao poder através de um golpe de Estado promovido pelas forças policiais e pelas forças militares, pelos generais, e também, de certo modo, se verifica no Chile, em que os generais tiveram um poder importantíssimo na repressão das manifestações do povo chileno contra a opressão que o poder de Pinera exerce sobre o povo chileno. Os generais uruguaios pretenderam colocar-se do lado da família e dos valores tradicionais contra a Frente Ampla, mentindo descaradamente, como se eles próprios fossem a favor da família, quando na realidade são eles os principais agentes da destruição da família. Eles preservam as suas famílias e as famílias dos que lhes são próximos, mas destroem as famílias daqueles que trabalham por conta de outrem, daqueles que sofrem a miséria, o desemprego e os baixos salários. Para esses, a família na realidade não existe, porque eles são escravos de quem tem o poder. E quando os generais uruguaios dizem que defendem a família, eles estão a defender as suas famílias e não a defender as famílias dos mais pobres. É importante que os democratas da América Latina se unam para impedir estes sucessivos golpes, agora já menos explícitos, mas golpes implícitos dos generais que já sucederam no Brasil, que sucederam, como disse, no Chile, na Bolívia, e que pretendem alastrar-se, ou que tendem a alastrar-se por toda a América Latina. Certamente que são generais a soldo
dos serviços de inteligência americanos e do governo americano, e é estranho que qualquer governo de esquerda, perante um pronunciamento desse género dos militares, não os demita imediatamente por se meterem na política, porque o lugar dos generais é a defesa da integridade da pátria e não o meterem-se na política. Esperamos que qualquer governo de esquerda faça pronunciamentos do género do que fizeram os generais argentinos e, aliás, os brasileiros e os bolivianos e chilenos, faça esse tipo de pronunciamentos, demitam imediatamente esses generais por interferência clara no poder político e por abuso dos seus poderes, que são exclusivamente militares e não propriamente civis. Esperamos que os governos que defendem a democracia e a dignidade dos povos da América Latina tomem procedimentos firmes contra essa gente que pretende ressuscitar, agora de outro modo, de uma maneira mais suave, mas de outro modo, os crimes praticados pelos generais nos anos 60, 70 e até 80 na América Latina. E com isto despeço-me com amizade. Até ao próximo Política Impura, no YouTube, na radiotransforma.pt, na rtf.pt e no Facebook. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.